Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado à terra, e com ele os seus anjos. Como eu disse a vocês, o dom de profecia é um tesouro precioso que Deus concedeu à igreja ao longo de toda a história, e não foi diferente no tempo do fim. No tempo do fim, a manifestação profética foi revelada por meio do ministério e da vida e da obra de Ellen White. Você sabe, Ellen White é a escritora feminina, a mulher, portanto, mais traduzida na história da humanidade, escreveu mais de 100 mil páginas, está entre as 100 personalidades mais influentes de toda a história norte-americana, que, diga-se de passagem, é a nação mais poderosa da Terra. O legado dos escritos de Ellen White, de seu ministério, não podem ser mensurados nem descritos. A influência dela realmente é poderosa, e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em particular, foi grandemente iluminada com os conselhos e orientações de Ellen White em todas as áreas: saúde, família, finanças e uma série de outras questões que realmente são muito importantes e continuam atuais, e aqueles que seguem seus conselhos têm sido grandemente abençoados. No entanto, Ellen White também se destacou como teóloga. Embora não tenha tido formação acadêmica nessa área, ela não teve, digamos assim, uma carreira de estudos profundos, mas, em função da revelação divina, Ellen White, sem dúvida, tem uma contribuição teológica inegável para a teologia cristã, principalmente para nós. Embora nenhuma de nossas crenças, nós sabemos isso e destacamos, seja resultado do ponto de vista profético de Ellen White, toda a sua literatura, todas as suas 100 mil páginas estão encharcadas de uma sólida teologia bíblica. E aqueles que leem seus livros têm uma compreensão mais profunda, mais adequada daquilo que a palavra de Deus apresentou. Entre os temas teológicos de Ellen White, que a gente percebe como ênfase teológica dela, está, inegavelmente, o tema do grande conflito. O grande conflito, para além de ser o título de seu livro mais importante, seu best-seller, é o nome da doutrina ou da crença que permeia todas os seus escritos. Um outro tema muito importante e intimamente ligado a esse é o tema do amor de Deus. É curioso perceber, por exemplo, que na série Conflito, esta que inicia com Patriarcas e Profetas e termina com o livro Grande Conflito, são 5 livros: Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e o Grande Conflito, nós percebemos claramente a moldura do amor de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar nisso ou já tem ouvido essa informação, mas para mim ela é muito significativa. O livro Patriarcas e Profetas, que é o primeiro livro da série Conflito, ele é iniciado com a seguinte frase: Deus é amor. Depois você confere lá no seu Patriarcas e Profetas. A primeira frase, a abertura do livro é: Deus é amor. Se você for ao último livro da série, que é o Grande Conflito, você vai perceber que a última frase do livro, o Grande Conflito, é: Deus é amor. Isso não é aleatório. O que você tem aí é uma moldura, uma inclusão. Ela quer dizer o seguinte: tudo que eu falei aqui entre o livro Patriarcas e Profetas e o livro Grande Conflito deve ser compreendido à luz do tema do amor de Deus. E por mais que você não tenha parado para pensar nisso, o tema do Grande Conflito, que é o tema da série, é em realidade o tema do Evangelho. Nós temos uma compreensão equivocada da expressão grande conflito, muitas vezes, porque a gente associa isso com coisas ruins. Afinal de contas, conflito é guerra, e guerra não é coisa boa. Quanto mais
grande conflito, não é? No entanto, você precisa saber que a história da Bíblia é a história do grande conflito. Curiosamente, a Bíblia pode ser resumida em uma frase. Qual é a frase que resume toda a Bíblia? Deus é amor. Percebe? O livro que conta a história de uma grande guerra se resume em uma frase: Deus é amor. Isso nos leva a entender, portanto, que ao estudar o tema do grande conflito, nós estamos estudando o tema do amor de Deus. Significativamente e muito curiosamente, os 5 livros da série Conflitos são resumidos em um livro só de Ellen White. Ela fez uma compilação de seus temas do grande conflito em um livro só, para facilitar a compreensão do tema. Você sabe qual é esse livro? História da Redenção. O livro História da Redenção compacta os ensinos que estão em Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e Grande Conflito, que é a série Conflito. A série Conflito se resume em um livro que se chama História da Redenção. E o que isso tem a ver? Redenção é Evangelho. Entende? Isso nos leva a entender mais uma vez que ao estudarmos o tema do conflito, nós estamos estudando o tema do Evangelho. Se você quer entender o Evangelho, se você quer conhecer o amor de Deus, se você quer entender o que é a história da redenção, você precisa compreender o tema do grande conflito. E é por isso que, entre outros motivos, eu considero Ellen White, de fato, uma pessoa que recebeu o dom de profecia, porque a compreensão de que a Bíblia apresenta o tema do grande conflito e que este é o tema central das Escrituras, é uma compreensão teológica sofisticada e inovadora, sobretudo para o tempo dela, em que os teólogos versavam sobre outros temas, estudavam a Bíblia sobre outros prismas. E é muito significativo perceber que hoje, nos círculos acadêmicos teológicos de outras denominações, principalmente, os teólogos estão voltando sua atenção para o tema do conflito e percebendo que esta é a temática central das Escrituras. Então, o dom de profecia se manifesta também ao indicar e, sobretudo, para apontar a maneira correta de entender a Bíblia, e foi essa a principal contribuição do dom profético em Ellen White. Eu gostaria de, nessa manhã, passear com vocês pelo tema do grande conflito, que é o tema que, como eu já disse, se confunde com o tema do Evangelho e do amor de Deus. Quando eu estudo esse tema nas Escrituras, eu percebo que o grande conflito é uma história. E uma história bem contada, preste bem atenção aqui se você gosta de história, olha bem aqui para mim. Você que gosta de assistir um bom filme no Adventista, como que é? Set Play? Feliz Set Play? Lá pode. Se você gosta de assistir um bom filme, você vai perceber que os bons filmes, eles têm uma estrutura, eles têm uma arquitetura. E eu queria dizer para você que o grande conflito tem uma estrutura fixa. E que essa estrutura, toda vez que aparece na Bíblia, ela está nos indicando para o tema do conflito, que é o tema central das Escrituras. Então, preste bem atenção no meu PowerPoint aqui da minha mão. Olha só. Vai passar aqui as imagens, tá? A estrutura do grande conflito começa com o primeiro ponto, lei. Então, se tem um elemento da lei, é o primeiro ponto da estrutura, da história do conflito. O segundo ponto é desobediência. O terceiro ponto é juízo. E o quarto ponto é expulsão. Então, toda vez que o tema do grande conflito é apresentado nas Escrituras, que uma história é narrada para ilustrar ou para evidenciar o tema do conflito, essa estrutura aparece. Vamos de novo comigo? Lei. PowerPoint precisa ser um pouco mais animado, né? Vamos lá. Lei, desobediência, juízo e expulsão. Veja que esse elemento que eu acabei de mencionar, essa estrutura, está presente no texto que eu li aqui para vocês, em Apocalipse 12:7. Aqui em Apocalipse 12:7, nós temos
a revelação do grande conflito na sua fase inicial, embrionária, lá no trono de Deus, quando ele começou lá no céu. Então, lá havia uma lei, e esta lei se resume numa frase: Deus é amor, ok? Você sabe que o decálogo, os 10 mandamentos, eles se resumem em Deus é amor. Amor a Deus e amor ao próximo. As 2 tábuas, Jesus mesmo nos explicou isso. E a lei se resume em amor. Ok? Então havia a lei de Deus no céu, que era a base do governo de Deus, que é a base do governo de Deus. A constituição do regime celestial. Deus é amor. Esta é a lei. Lá no céu, no entanto, esta lei foi desafiada por Lúcifer. Essa lei foi desobedecida por Lúcifer, que levou a terça parte dos anjos também a duvidar e questionar essa lei e a se rebelar contra Deus. A ideia de Lúcifer, na sua desobediência, é de que esta frase é mentirosa. Ele se levantou contra Deus, contra o seu regime, contra o seu governo, contra a sua lei, dizendo: Deus não é amor. A lei de Deus não é amorosa. Deus não é justo, Deus é um tirano, as suas leis são arbitrárias, não devem ser obedecidas. Logo, Deus não tem legitimidade para governar sobre o universo. Portanto, ele precisa ser deposto do trono de governador universal e alguém precisa sentar no lugar dele. Entenderam? Essa é a base da rebelião. A rebelião, o grande conflito, tem essa ideia de que Deus não é amoroso. Deus não pode ser o governante. E as leis de Deus precisam ser abolidas. Ok? Então, essa é a desobediência. O terceiro elemento, que é o juízo, nós vemos claramente, textualmente revelado aqui. Diz que houve peleja no céu. A ideia de uma polêmica, a palavra grega polemos, deriva tanto a ideia do debate, polêmica, quanto a ideia do conflito físico. Logo, portanto, nós temos aqui nessa ideia da polêmica, da peleja que houve no céu, a duplicidade do conflito. O conflito é tanto de maneira polêmica, ou seja, uma disputa de ideias, quanto executiva. O conflito também tem o juízo também, tem a sua dimensão bélica, a sua dimensão de guerra. Mas antes da guerra, tem o elemento do debate, do juízo, do inquérito, das perguntas, dos questionamentos e das respostas. Então, lá no céu também houve tudo isso, nessa polêmica que houve no céu entre Cristo e Satanás. Satanás teve a oportunidade de apresentar suas alegações. Os anjos puderam ouvir quais eram essas alegações, e Deus pôde oferecer a sua justiça, o seu amor e oportunidade para todos. Essas oportunidades, no entanto, foram recusadas pelos rebeldes, que foram, e aí vem a quarta parte do conflito, foram o quê? Expulsos do céu. Então, o juízo, ou a história do grande conflito, tem 4 partes, eu repito: lei, desobediência, juízo e expulsão. Pastor Vinícius, está claro isso aqui no texto, mas onde mais aprendemos e observamos isso? Se você for comigo a Gênesis 3, nós vamos ao texto em que o grande conflito universal desembarca no planeta Terra. E aqui neste texto nós encontramos claramente esta mesma estrutura que eu acabei de esboçar a vocês, e por ela vamos passar aqui em Gênesis 3. Em Gênesis 3, nós encontramos uma lei, e esta lei, ela já tinha sido revelada claramente por Deus em Gênesis 2, 15 e 16, no contexto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse que ninguém deveria comer do fruto daquela árvore, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta lei está fundamentada no amor de Deus. Por quê? Porque Deus havia criado todo o jardim, Deus havia dado ao homem todas as árvores do jardim, Deus havia permitido completa liberdade para o ser humano, mas Deus restringiu uma das árvores do jardim, como que estivesse deixando claro para o ser humano que ele não era um robô, que o ser humano tinha direito de escolha e que havia possibilidade do erro, porque se não fosse assim, nós não seríamos seres livres. E lembre-se disso,
onde não existe liberdade, não existe amor, porque o amor floresce no campo da liberdade. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a principal evidência do amor de Deus, ali no jardim do Éden. O fato de Deus dizer, não coma dessa árvore, estava revelando que Ele criou você e a mim como seres, a sua imagem e semelhança. Porque Deus é um ser livre e Ele também nos criou dessa maneira. Então entenda, a lei de Deus, seja ela se manifestada de qualquer maneira, e sobretudo na sua manifestação revelada e cognitiva, que é o decálogo, na figura das 10 palavras eternas de Deus, toda ela está fundamentada no fato de que Deus é amor. Questionar a lei de Deus, duvidar da lei de Deus e quebrar a lei de Deus, sobretudo, significa dizer: Deus não é amor. Dizer que o que Deus falou não é correto e que eu posso assumir minhas próprias vontades, meus próprios gostos, diferentemente daquilo que Deus disse, significa dizer que Deus não se preocupa comigo, Deus não sabe o que é melhor para mim, Deus não me ama e por isso eu posso eu mesmo escolher o que é bom para mim. Entendeu? A conexão entre o amor de Deus e a sua lei. Você entendeu por que existe um ataque feroz de Satanás contra a lei de Deus e por que o remanescente no tempo do fim é chamado a guardar a lei de Deus? Porque a lei de Deus, ela resume o evangelho amoroso de Deus. Como o Satanás, desde o início, quer dizer que Deus não é amor, que Deus é um tirano, que Deus é mau, e ele sabe que o governo de Deus se fundamenta na Constituição que ele estabeleceu, que é a sua lei, ele ataca ferozmente a lei de Deus. E por que Deus tem um povo que guarda os mandamentos de Deus no tempo do fim? Para a preservação da verdade que sustenta o equilíbrio do universo, que é Deus é amor. Está claro para vocês? Então esse é o ataque de Satanás. Então não pense, jamais permita passar pela sua cabeça que uma pessoa que guarda a lei de Deus, que ensina a lei de Deus, que proclama a lei de Deus, deve ser confundido com uma pessoa legalista. Essa é uma estratégia de Satanás para minar a influência do povo de Deus no tempo de fim, do tempo do fim, para limitar a sua capacidade de proclamar a verdade que fundamenta o equilíbrio do universo. Quando nós ficamos acuados, amedrontados de pregar sobre a lei de Deus, sob a acusação falsa de que nós seríamos legalistas, pregadores da justificação pelas obras, porque proclamamos a lei de Deus, Satanás é vitorioso. Nós precisamos proclamar em alto e bom som: a lei de Deus é eterna e universal, a lei de Deus é santa, justa e boa, porque ela revela o caráter de Deus, e guardar a lei de Deus não tem nada a ver com legalismo. Quem guarda a lei de Deus está dizendo: Deus é amor e eu confio nele. Bom, esta é a lei, mas essa lei foi desobedecida. E aí nós chegamos no segundo ponto do grande conflito. A primeira é o quê? Lei. A segunda é desobediência. E como que essa lei foi desobedecida no contexto do jardim? Apareceu uma serpente, que é a mais sagaz de todos os animais. Essa serpente era alada, tinha asas, e essa serpente passou a falar misteriosamente, de forma diferente daquilo que Deus havia criado. Naturalmente, o que se tem ali é uma manifestação mediúnica. Satanás incorporou naquela serpente e, por meio dela, apresentou o seu propósito de rebelião contra o ser humano. Antes de avançar, preciso que você saiba que Deus havia feito um pacto com Adão, uma aliança. A aliança é o seguinte: Deus é o governante soberano sobre todos os domínios do universo. Está acompanhando comigo aqui? Deus reina sobre todos os domínios do universo. E neste planeta, ele estabeleceu uma filial do seu governo. Entende? Aqui havia um rei vassalo, um reino vassalo, dependendo e conectado ao governo central de Deus. O império universal de Deus estava representado aqui no planeta Terra, e para governar esse planeta, Deus estabeleceu Adão, o rei desse mundo, o príncipe desse planeta, que gozaria de toda a autoridade para governar esse planeta. Inclusive os seres que estavam aqui, todos que foram criados, estavam subordinados a ele, porque Deus deu a ele a autoridade
para governar esse planeta. E enquanto Adão estivesse fiel a Deus, que é o governante universal, ele gozaria de segurança e o seu domínio seria mantido aqui nesse planeta. Significativamente, Satanás usou um ser criado por Deus, uma serpente, para levar a humanidade à rebelião contra o governo universal de Deus. A estratégia da serpente, ao dialogar com Eva, foi: é verdade, primeiro ponto, é verdade que Deus proibiu vocês de comerem de todas as árvores do jardim? Perceba a estratégia de Satanás. O que ele quer fazer aqui é incutir na mente de Eva, até esse momento uma pessoa que não dominava todas as informações a respeito da aliança. Lembra que o pacto foi feito inicialmente com Adão, antes mesmo de Eva ter sido criada? Gênesis 2, 15, 16 precede a criação de Eva. Quando Deus fez o pacto para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que sugere que a informação de não comer daquele fruto, Eva recebeu posteriormente da boca do próprio Adão, não diretamente de Deus. Então Satanás abordou Eva ao dizer para ela: Deus disse para vocês não comerem de nada. O que está por trás dessa frase, dessa afirmação é o seguinte: Deus não ama você. Você não está percebendo? Como que pode estabelecer uma lei dessa? Um jardim como esse, um pomar extraordinário como esse aqui, vocês não podem comer de nada. Deus é injusto, Deus é mau. Essa é a grande ideia. E olhe bem aqui para mim, deixa eu falar o seu coração. Todas as vezes que Satanás vem tentar você, especialmente você que é jovem, que está começando a vida, ele vem com essa mesma ideia. Para com essa ideia de servir a Deus, de ser cristão. Deixa de ser careta, isso não vale a pena. Você não está percebendo que a vida é linda lá fora, que você tem muita coisa para viver, que você tem muitas aventuras para experimentar. Essa coisa de Deus e de religião vai restringir a sua capacidade de ser feliz. Deixa eu te falar uma coisa. Não ache que você está inventando a roda quando você tem essas ideias, porque essas ideias são as mais antigas do universo. Satanás as inventou e as tem compartilhado com todo ser humano, de que Deus não quer a sua felicidade. Porém, veja que isso é uma grande mentira, e já era mentira lá atrás, porque Deus não havia dito que Adão e Eva não podiam comer de nada. Deus havia dito o contrário: vocês podem comer de tudo, exceto de uma coisa. E você sabe, já falei, essa restrição divina exatamente exemplificava e revelava, evidenciava o amor de Deus que se fundamenta na liberdade. Compreendeu? Compreendeu o que eu estou falando? Então a primeira coisa que ele faz é: Deus não ama você, porque Ele não quer a sua alegria, não quer seu prazer, não quer a sua felicidade. Deixa eu dizer uma coisa: Deus foi quem criou o prazer, Deus foi quem criou a alegria. E se você quer experimentar prazer verdadeiro, em todos os sentidos que você possa imaginar dessa palavra, você pode experimentar plenamente em Deus. Se você seguir as orientações de Deus para a felicidade, para a alegria ou para o prazer, você vai experimentar uma forma extraordinária de prazer e alegria, que não deixa gosto amargo na boca, não promove nenhum tipo de culpa ou condenação depois que você pratica. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Satanás está inventando formas alternativas de prazer, como se dissesse que Deus está limitando o seu corpo, as suas vontades, os seus desejos, para destruir você, para acabar com você, para eliminar você. Entenda isso. Deus é o inventor da alegria e do prazer, e por isso Ele deu a forma de como ele deve ser vivido. E se você conhece esse livro, se você se orienta por ele, você vai saber o que eu estou te dizendo. Bom, Eva questionou: não, Deus falou que a gente pode comer de tudo, exceto dessa árvore. Então ele vem com uma segunda estratégia. A segunda estratégia é a de confrontação direta, de negação absoluta do que Deus disse. E aí ele diz o seguinte: você não vai morrer. Você não vai morrer. Pode confiar em mim e desconfiar plenamente de Deus. Ele está falando isso para ameaçar você. Você pode comer que você não vai morrer. Porque Deus sabe que no dia em que você comer, os seus olhos vão se abrir e você será como Deus,
conhecedor do bem e do mal. E aqui, olha para mim, é a estratégia fatal de Satanás, em que ele aguça o sentimento mais ímpio que pode existir no coração do ser humano. A tentativa de ser melhor do que Deus. Esta é a raiz mais profunda do pecado. O orgulho é o pecado original mais embrionário, que está na base mais profunda da alma. Quando você é levado a acreditar que não existe ninguém superior a você. Quando você olha para cima e não enxerga ninguém. Olha para baixo e enxerga todo mundo, inclusive o próprio Deus, e olha para frente e só vê um espelho refletindo a sua própria imagem. Aí você encontrou o sentido primário do pecado. Entende? Pode comer. Eu estou te garantindo. Deus não quer, porque Ele sabe que se você comer, você vai ser melhor do que Ele. E aí, Ele aguçou a rebelião dentro do coração de Eva. O que nós estamos vendo aqui, meus queridos amigos, não é um pecado inocente, não é uma coisa simples. O que a humanidade está fazendo nesse momento, e todos nós estamos irmanados em Adão e Eva nesse momento, é o seguinte: nós não queremos mais o governo de Deus no planeta Terra. Ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o ser humano estava dizendo: Deus não é mais o soberano neste território aqui chamado terra. Nós estamos retirando a terra, nós que recebemos a escritura desse planeta, nós que recebemos o domínio desse planeta, estamos tirando esse domínio dos domínios de Deus. E aqui não existe mais reino de Deus. Aqui quem vai reinar é a serpente. Observe que Satanás está invertendo a lógica da estrutura da aliança, que se fundamenta em Deus, no ser humano e nas coisas criadas, incluindo os animais. Um animal que foi possuído por Satanás agora entra no domínio do planeta. O homem passa a ser o seu dominado. Curiosamente, nós encontramos aqui uma inversão da lógica do contexto de aliança. Em realidade, o grande dragão se tornou o príncipe deste mundo no momento em que Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento, da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Bom, essa é a ideia da desobediência. Porém, eu disse a vocês que a história do juízo, ou do grande conflito, ele tem 4 partes. Já passamos por 2. Qual é a primeira mesmo? A lei, e a segunda? A desobediência. Vamos à terceira parte. A terceira parte é o juízo. O juízo na Bíblia, ele tem 2 naturezas. Eu já disse a vocês e vou repetir. O juízo, ele é, primeiramente, investigativo, e em segundo lugar, ele é executivo. Entenderam isso? Juízo é o quê? Investigativo e executivo. Aqui em Gênesis 3, nós temos as 2 nuances do juízo. A primeira parte investigativa e a segunda parte executiva. Eu vou passar por elas com vocês agora. A parte investigativa do juízo se caracteriza pela sua acepção, ou seu elemento, sua natureza de inquérito. É uma parte de investigação mesmo, que se fundamenta em perguntas. E, significativamente, a partir do verso 9, nós encontramos 4 perguntas que Deus faz ao ser humano aqui, que revelam a natureza de seu juízo investigativo. Você sabe, desde 22 de outubro de 1844 até momentos antes da volta de Jesus, o que está acontecendo no céu? Juízo investigativo. E essa ideia do juízo investigativo está no coração do grande conflito. Você sabe que Jesus só vai voltar executando a sua justiça depois de um período extenso de inquérito que se fundamenta no juízo investigativo. Esta é uma verdade que aparece em toda a Bíblia e nós já vemos logo no início aqui, na queda do ser humano. E o juízo investigativo aqui em Gênesis 3, como eu disse, tem 4 perguntas e a primeira aparece no verso 9. Eu vou passar por essas perguntas aqui, por quê? Porque as 4 perguntas que aparecem aqui revelam as 4 ênfases do juízo investigativo de Deus. E se você deseja entender o que Jesus está fazendo no santuário celestial agora em seu juízo investigativo, dê uma olhada nessas 4 perguntas aqui, porque elas vão revelar o que Jesus está fazendo lá também nesse momento. O verso 9 apresenta a primeira pergunta. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou,
onde estás? Aqui você entende a primeira ênfase do juízo investigativo por meio dessa pergunta muito significativa. Onde estás? É uma pergunta que envolve relacionamento. Onde estás é a pergunta da aliança, é a pergunta do pacto. Essa pergunta vai aparecer em muitas ocorrências na Bíblia. Se você, por exemplo, virar a página da sua Bíblia e for a Gênesis 4, você vai perceber que Deus perguntou a mesma coisa a Caim. Com uma ligeira nuance, uma ligeira diferença, ele perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? A pergunta, onde estás, aqui, que Deus faz ao ser humano, é a pergunta que Deus faz para o seu representante. É como se ele dissesse: eu sou o governador suzerano de todo o universo, e eu coloquei aqui um rei vassalo, um príncipe para governar esse planeta. E eu venho aqui, de tempos em tempos, para conversar com ele, para ele me dizer como que está o governo dele aqui, para ele me pedir alguma coisa, para a gente manter a nossa aliança, para que eu possa dar a ele aquilo que eu prometi. Eu disse que eu daria para ele segurança, que eu daria autoridade, que eu daria poder, que eu daria vida, sob a condição da obediência dele neste pacto. Então eu venho recorrentemente conversar com ele para ver como é que ele está. Então, quando Deus aparece no planeta Terra e pergunta ao homem: onde estás? Ele está perguntando: onde está o meu amigo? Onde está o meu filho que eu gerei para governar nesse mundo aqui, sendo o meu representante? E aí você conhece, portanto, a primeira ênfase do juízo investigativo. Por que Jesus está no santuário celestial agora, fazendo juízo? Porque ele está perguntando: onde você está? A primeira ênfase do juízo investigativo é a ênfase relacional, pactual, do relacionamento entre nós e Deus. Deus se preocupa com você. E esta ênfase revela claramente o amor de Deus. Percebeu? Enquanto Satanás está dizendo que Deus não ama você, o grande conflito, essa grande história está aí revelando que Deus ama você. E o juízo investigativo, que está no coração da estrutura narrativa do grande conflito, tem a pergunta relacional, a pergunta do amor: onde você está, meu filho? Onde você se meteu? Eu estou em busca de você. A história do Evangelho é a história de Deus buscando o ser humano, de Deus correndo atrás do ser humano, de Deus incansavelmente buscando seus filhos, suas filhas, porque Deus ama seus filhos. Olha bem aqui para mim, Deus ama você. E Ele veio aqui na pessoa do Espírito Santo nessa manhã perguntar: onde você está? Onde você se meteu? Por que você está se escondendo de mim? Por que você está tão distante de mim? Eu estabeleci as condições de um relacionamento perfeito entre nós. Por favor, eu tenho saudade de você. Onde você está? Primeira ênfase do juízo investigativo. A segunda ênfase, antes de entrar nela, vamos ver a resposta de Adão. Adão diz no verso 10: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A Bíblia diz, em João, em uma de suas epístolas, que o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, se Adão tem medo, é porque está faltando o quê? Amor. E por que está faltando amor? Porque houve quebra da lei de Deus, que se fundamenta em que conceito? Qual o conceito que fundamenta a lei de Deus? Deus é amor. O que é o medo? O que é o medo? O medo é a ausência da lei de Deus. Quando você está seguro sobre a moldura da lei de Deus, você não tem medo. Você não foi criado para temer. Você não foi criado para ter medo de Deus. Deus criou você para se relacionar com Ele, mas a quebra da lei de Deus promove medo de você e afasta você de Deus. O Evangelho é Deus quebrando as barreiras e os muros que o pecado construiu para separar você de Deus, e o propósito de Deus é unir-se de novo a você. Deus é amor, mas quando temos medo em função da quebra da lei de Deus, nós fugimos dele. E aqui nós encontramos a segunda pergunta do juízo. O verso 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu?
quem te fez saber que estavas nu? Esta ênfase é muito importante, revelada nessa pergunta. Veja que é uma pergunta pessoal. Começa com um pronome, quem? Quem te fez saber que estavas nu? Por que Deus fez essa pergunta? E por que Deus faz essa pergunta no contexto do juízo investigativo? E essa pergunta é muito importante para a gente entender o que Jesus está fazendo lá agora. Quem te fez saber que estavas nu? Qual a resposta para essa pergunta? Quem foi o ser responsável por ocasionar vergonha, medo e nudez no ser humano? Quem? Satanás, a serpente, o dragão, a antiga serpente. Portanto, essa pergunta revela uma ênfase central do juízo investigativo. O juízo investigativo se estabelece para Deus desmascarar o nosso verdadeiro inimigo que se disfarça. Entende? Se você está com medo, se você está fugindo, se você está questionando, se você está duvidando, se você está se quebrando na vida, a culpa não é minha, Deus está dizendo. Tem um ser maligno, um ser malévolo por trás das suas decisões erradas. Deus está lançando luz sobre o grande vilão da história. O grande conflito tem no coração dele o juízo investigativo com uma ênfase central de desmascarar Satanás. Lembre que o conflito começa no céu com Satanás dizendo: Deus não é amor. E esta é a mentira mais terrível que já foi proferida no universo, porque essa mentira ameaça o equilíbrio de todas as coisas. O mundo, o universo e a felicidade plena e a vida se sustenta no fato de que Deus é amor. Se essa mentira, se essa verdade for questionada, se ela for lançada por terra, não existirá mais domínio, não existirá mais vida, não existirá mais harmonia. O universo inteiro estará ameaçado. Então Satanás se disfarçou de várias maneiras e tem feito isso de diversas formas ao longo da história para enganar você, para que você não creia que Deus é amor. Ele quer tirar os méritos amorosos de Deus e enganar você, dizendo que Ele é bonzinho, que a proposta dele é melhor. Então, quando Deus pergunta, quem te fez saber que estavas nu? Ele está querendo desmascarar o seu inimigo. É significativo isso, porque se você for, por exemplo, ao livro de Daniel, no capítulo 7, você vai perceber uma sequência de impérios que estão representados por bestas terríveis, leão, urso, leopardo, animal terrível, espantoso, chifre pequeno. E depois dessa lista horrorosa de seres, de bestas híbridas que ameaçam e ferem o povo de Deus ao longo da história, se assentou o tribunal de Deus no céu e abriram-se os livros e apareceu um filho do homem e um ancião de dias, para fazer o quê? O juízo. E depois desse juízo, o domínio do planeta Terra foi devolvido aos santos do Altíssimo. O juízo devolve o domínio para os santos do Altíssimo, mas é significativo perceber que esse juízo só acontece depois de Deus desmascarar as bestas terríveis que estão a serviço de Satanás. Por que aparece o leão, o urso, o leopardo e o animal terrível, espantoso, com 7 cabeças e 10 chifres, uma representação pictórica do poder demoníaco? Porque Deus quer dizer claramente que o mal neste mundo, o sofrimento nesse mundo é fruto da atuação do seu inimigo. Quem te fez saber que estavas nu? Então, uma ênfase muito importante aqui, olhe bem para mim que eu vou te dizer. Nunca questione o amor de Deus. Nunca relacione o sofrimento, a dor e a injustiça que você tenha sofrido com a vontade de Deus. Deus não criou o pecado, Deus não criou as consequências do mal. Satanás foi quem fez isso e ele está tentando fazer você pensar que quem fez isso foi Deus. Porque ele sabe que quando você enxerga Deus como mau e tirano, ele vence na sua vida. Então, lembre-se, eu sei que a vida é difícil muitas vezes e que nós experimentamos sofrimentos, eu mesmo já experimentei muitas vezes. Mas quando você passar pela dor e sofrimento, lembre-se, Deus ama você, Deus se importa com você e Ele está trabalhando para o seu bem e para a sua felicidade eterna. A terceira pergunta do juízo investigativo aparece na sequência,
aí no verso 11, revelando uma ênfase muito importante do juízo investigativo, que eu já mencionei e vou repetir agora. A pergunta é: comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Percebeu aqui? Enquanto a pergunta anterior coloca foco no inimigo de Deus, que leva o ser humano ao pecado, quem te fez saber? A pergunta da frente coloca ênfase na liberdade humana, coloca foco nas nossas escolhas e na nossa capacidade de escolher. Deus perguntou: e aí? O que você fez com a liberdade que eu te dei? Você comeu da árvore que eu disse para não comer? Percebeu aqui? A liberdade é o campo em que floresce o amor. Então, quando Deus criou você livre para, inclusive, desobedecer aquilo que Ele disse, Ele está dizendo: eu criei você para ser um ser capaz de amar. Eu quero me relacionar com você, eu amo você e eu quero ser amado por você, mas o amor é sempre uma escolha, o amor nunca é uma imposição. Por isso Deus fez você livre, inclusive com a capacidade de não amá-lo. Então Deus perguntou: você comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? E aqui você conhece a terceira ênfase fundamental do juízo de Deus. Por que está acontecendo o juízo investigativo lá no céu agora? Porque Deus está aferindo, contabilizando o que você está fazendo com a sua liberdade. É por isso que existem livros no céu que registram os nossos atos. Por quê? Deus está preocupado em revelar o que nós estamos fazendo com a nossa liberdade. Deus nos ama e Ele quer ser amado por nós, mas Ele jamais imporá isso sobre nós. Nós temos o direito de escolher amar. Então, o convite para você nessa manhã, nesse momento é: abra seu coração para amar a Deus, conheça o Evangelho, porque Ele levará você a amar profundamente o Senhor. A quarta e última pergunta que Deus faz ao ser humano, revelando uma quarta ênfase muito importante no juízo, e ela aparece exatamente aí no verso 13. Aliás, antes de partir para essa pergunta, é significativa a resposta que Adão dá a Deus, no verso 12. A mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Aqui nessa resposta, Adão nos mostra claramente o que não fazer quando somos confrontados por Deus em nossos pecados no juízo de Deus. Ao invés de dizer: sim, eu comi e me rebelei contra ti, Adão dá uma resposta evasiva, tentando compartilhar a culpa com outra pessoa. É exatamente esse o método que muitos de nós fazemos quando Deus escancara nossos erros, nossos pecados. Nós tentamos disfarçar, nós tentamos dissuadir, nós tentamos fugir da responsabilidade. Então, deixa eu dizer uma coisa a você: quando o Espírito Santo de Deus, que vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo, vier confrontar você com o seu pecado, ao invés de dar respostas evasivas ou fugir da responsabilidade, reconheça, confesse e abandone seu pecado, e você vai alcançar perdão e libertação. E aí, Deus faz a quarta pergunta para Adão, agora para Eva. E é curioso porque Deus faz a pergunta para a mulher nesse momento, revelando que o juízo de Deus é universal. O juízo de Deus é para todas as pessoas. A humanidade toda nesse momento tinha dois seres, Adão e Eva. E Deus faz perguntas para ambos, mostrando que o juízo é para todos. E a pergunta que Deus fez a Eva, no verso 13, foi: que é isso que fizeste? Essa pergunta é muito importante porque ela desmascara a estratégia demoníaca para que o ser humano tente sobreviver sem Deus. O ser humano faz coisas. E aqui Deus desmascara o método mentiroso da justificação pelas obras. Deixa eu dizer uma coisa: no quesito salvação, quando você faz, você erra. O verbo fazer aqui é a tradução do verbo assar, que é um verbo também usado na Bíblia para criar.
atribuído até nesse momento só a Deus. É Deus quem faz coisas. Quando Deus faz, nós somos felizes. Quando é Deus quem faz, existe plena alegria, plena liberdade e plena harmonia. Quando nós tiramos Deus do papel de Criador e Senhor da nossa vida e nós passamos a fazer, nós trazemos o caos, a desarmonia e a infelicidade para a nossa vida. Por isso Deus disse: o que você fez? O que você fez? Aqui Deus está desmascarando a justificação pelas obras. E essa é uma das ênfases fundamentais do juízo investigativo. Lá no juízo investigativo de Jesus no santuário celestial agora, são aprovados aqueles apenas que são aprovados pela justificação pela fé, exclusivamente na graça de Deus e jamais nas obras humanas. Não é o que eu faço, não é o que você faz, mas aquilo que Jesus fez no meu lugar. É isso que nos salva. Bom, eu disse a vocês, o juízo aqui tem 4 ênfases. E o juízo se divide em 2 partes, investigativo e executivo. Onde está o juízo executivo aqui? Em perspectiva no verso 15, aqui nós chegamos ao santíssimo dessa mensagem. Gênesis 3,15 é o proto-evangelho, o evangelho antes dele ter sido anunciado. Diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja que coisa significativa aqui. Há uma rebelião estabelecida contra o governo de Deus. E esta rebelião é de Satanás contra o governo de Deus. E ele levou consigo a terça parte dos anjos e ele conseguiu sucesso nessa rebelião neste planeta. O príncipe desse mundo, que era Adão, entregou o domínio do mundo para quem? Para Satanás. Para descobrir o quê? Que agora quem governa com mão de ferro nesse planeta é Lúcifer. E o ser humano, que antes dominava sobre todas as coisas, se tornou escravo de Satanás. A queda revelou rapidamente, por meio da nudez, da vergonha e do medo, de que o que eles tinham acabado de fazer ao comer do fruto foi perder completamente o domínio, que foi colocado nas mãos de um tirano, que agora governa com cetro de ferro e que maltrata os filhos de Deus. Adão e Eva, que antes eram príncipes e reis nesse planeta, o casal monárquico desta terra, agora são escravos nas mãos de Satanás e legaram isso para toda a sua descendência, o que inclui a mim e a você. O que fazer diante dessa situação? O ser humano agora está debaixo de um regime que ele não tem como sair dele. Então Deus tem uma ideia. Deus disse: eu vou criar um conflito, uma guerra entre ti, mulher, e a serpente, que é o dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Como assim? Isso, você não quer ser livre? Então luta contra o dragão. Mas eu sou uma mulher. Uma guerra entre uma mulher e um dragão, quem é que vai ganhar? Uma guerra entre uma mulher e uma barata, quem vai ganhar na sua casa? Você está percebendo que não tem lógica essa guerra? Uma mulher lutar contra um dragão. Quem é que vai ganhar essa guerra? Um dragão terrível com 7 cabeças e 10 chifres. Um monstro horrível. Isso é a antiga serpente. E tem uma mulher indefesa. Quem vai ganhar essa guerra? Se a mulher enfrentar esse dragão, quem vai ganhar essa guerra é o dragão. Mas curiosamente, o texto diz: eu estou dizendo, se você quer ser livre, enfrenta esse dragão. Sabe por que Deus fez isso? Para a humanidade perceber que ela nunca vai conseguir vencer o dragão. E aqui que está o coração do Evangelho. Porque o Evangelho se faz na promessa de Deus, de que a mulher teria um descendente. E o descendente viria e lutaria no lugar da mulher, e venceria o dragão, esmagaria a serpente, teria seu calcanhar mordido, picado. Ou seja, Cristo morreria para que a mulher, que é a humanidade, fosse de novo livre, para que o domínio fosse restabelecido, para que o pacto fosse feito mais uma vez, para que nós pudéssemos olhar face a face para Jesus Cristo, como era antes da queda, para que Satanás fosse banido desse planeta, para que Deus governasse de novo sobre todo o universo e não pairasse mais a dúvida atroz: Deus é amor,
todo o universo saberá: Deus é amor. Ele fez essa promessa e Ele executou o seu plano no dia em que o seu Filho encarnou na figura de um frágil bebê, viveu, cresceu, com vida santa aqui entre nós, e foi para o madeiro como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, e sem dizer uma palavra, pregou o sermão mais eloquente que o universo já ouviu. Na cruz do Calvário, enquanto Cristo estava cravado ali, nu, na terrível vergonha, espetáculo para todo o universo, havia um sermão de uma frase só sendo pregada e cabalmente sendo ouvido e atendido: Deus é amor. A mentira de Satanás foi para sempre denunciada, o disfarce dele caiu, a sua sagacidade foi colocada por terra. Ninguém poderá mais dizer que não sabe que Deus é amor, porque está escancarado para todo o universo nesse ato extravagantemente de amor que Deus fez ao se entregar por nós, revelando com clareza, eloquência fatal: Deus é amor. Não há mais dúvida, meus irmãos, não há como duvidar. Deus ama você e Ele foi às últimas consequências para provar isso. Deus é amor. Deus é amor. Bom, mas eu disse que a história do conflito tem a última parte, não é? Já esqueceu, né? Lei, desobediência, juízo e tem isso aqui. Gênesis 3, 24 termina com uma nota triste. Expulso, olha a palavra que apareceu aí: expulso o homem, colocou querubins no oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Que jeito triste de terminar a história, não é? O homem foi expulso do jardim. Lei, desobediência, juízo e expulsão. Essa é a estrutura da história do grande conflito. Sabe por que termina com a expulsão essa história? Porque no dia em que nós fomos expulsos do Éden, e todos nós estávamos ali em Adão, como semente dele, foi implantada uma saudade no nosso coração, uma vontade inexplicável de voltar para casa. Esse senso que você tem aí de inadequação, essa coisa que te pega de vez em quando: eu não sou daqui. Essa tristeza sem causa que às vezes te invade a mente, essa sensação de que esse mundo não é o nosso lugar, esse cansaço de viver nesse planeta, essa dor de ver o sofrimento e a morte, nos falam de que nós não somos daqui, nós somos de outro lugar, de onde nós somos expulsos e para onde nós devemos voltar em breve. Um dia, os querubins que foram colocados na porta do Éden, com essa espada que se revolvia, impedindo o acesso à árvore da vida, vão abrir a porta do jardim de novo. A espada vai ser embainhada, os querubins vão se afastar, e da porta do Éden, que foi plantado na Nova Jerusalém, ouviu o que eu disse? Antes do dilúvio, o Éden foi retirado da terra e foi plantado na Nova Jerusalém. Um dia as portas do Éden vão se abrir, e uma multidão inumerável de salvos estarão diante daquela porta, e eles vão ouvir uma voz poderosa, suave e doce:
estranhamente muito familiar a nós, que dirá: vinde, benditos de meu Pai. Toma posse do reino. Esta é a casa de vocês, de onde vocês nunca deveriam ter saído. Eu preservei a casa original de vocês. Eu resolvi o problema que tirou você daqui. E eu recebo vocês de volta em casa. É sobre isso o grande conflito, meus amigos. É sobre Deus incansavelmente lutando para ter você de volta. Se, como eu, você está cansado de viver nesse mundo e deseja voltar para casa, eu gostaria de convidar você a um pacto de amor com Deus nessa manhã. Um retorno às bases centrais do Evangelho na vida. Uma declaração inquestionável e que reverbera em todas as atitudes e decisões que você tomar, que se fundamenta na verdade de que Deus é amor. Por favor, se você esquecer tudo que eu falei nessa manhã, não se esqueça de uma frase: Deus é amor. Olhe a vida com a lente dessa frase. Quando você se deparar com qualquer coisa que te faz sofrer, com qualquer coisa que te faz duvidar, quando você for maltratado, machucado, injustiçado, por favor, olhe para a vida e para as pessoas com a lente do Evangelho e diga lá no coração: Deus é amor. E Ele está preparando o nosso retorno de volta para casa. Eu vou chamar a minha equipe missionária para vir aqui. Você vai vir também, filhote? Tá bom. Uma equipe cresceu, né? Daqui a pouco vai ter outro pregador aqui no meu lugar. E as duas vão vir cantar e ele vai fazer a... Você vai pregar, é? Se o tio abaixar seu microfone, eu te dou. Tá bom? Só uma palavrinha antes. Se você deseja voltar para casa e está com saudade de casa, eu sei que a gente está aqui na igreja. Fala assim, filho. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Isso. Jesus está chamando você para dizer: eu amo você e eu quero você de volta para casa. Faça isso se você entende que o Espírito te convida à renovação de uma aliança com Deus. Promessa de que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido que o mundo vai passar eterno, só é Deus. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor pra merecer o instante em que direi então: Senhor,
Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa, com a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera, já posso contemplar o seu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Me leva para o céu, vamos subir. É assim que a gente quer subir. A gente não quer subir sozinho, a gente quer subir com a nossa família. Porque uma família saiu do Éden, um casal saiu do Éden, e um dia uma família vai voltar para o Éden. Está chegando, gente. Falta pouco. Não é tempo de a gente desistir. Não é tempo de olhar para trás. Não é tempo de duvidar. É tempo de afirmar com certeza inequívoca: Deus é amor. Ele me ama. E Ele em breve vai enviar seu Filho para nos levar de volta para casa. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela verdade infinita, claramente, inquestionavelmente revelada do Teu amor. Senhor, nos ajude a descansar nessa verdade e a confiar em Ti e a obedecer aos Seus mandamentos e a viver nossa vida esperando o dia em que ninguém mais no universo inteiro questionará a coisa mais linda que existe, que é o Teu amor. Enquanto esse dia não chega, Senhor, nos ajude a proclamar essa mensagem aos outros, a viver essa mensagem de tal maneira que as pessoas enxerguem o Teu amor em nossa vida. Por favor, nos prepara com o encontro contigo. Leva-nos para casa de volta. Estamos com saudade de Ti e do nosso lar. É o nosso pedido nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.